Sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos hoje finalizar o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Estamos falando sobre esse rei diferente, um rei que veio para servir e não para ser servido, um rei que veio para dar a sua vida em resgate de seu povo. E hoje nós vamos dar continuidade. Marcos capítulo 3, versículo de número 20. Nós vamos até o final do capítulo 3. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Belzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir, chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte, levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. Então, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Feche os seus olhos. Peça que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Senhor, nós queremos te pedir, fala conosco, Jesus. Precisamos do seu Espírito Santo a nos guiar, a nos conduzir por meio da tua palavra. Ilumina os olhos do nosso coração, como o apóstolo Paulo ora com a igreja de Éfeso. Ilumina os olhos do nosso coração. Nos dê espírito de sabedoria e de conhecimento, que esse texto possa iluminar a nossa vida, transformar o nosso viver. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Querido, ao longo do Evangelho de Marcos, trabalhamos semana passada, já tem começado aqui uma certa oposição por parte dos líderes judaicos da época, por causa da liderança religiosa daquela época. Mas Marcos está nos mostrando que apesar de toda essa oposição, o ministério de Jesus, a sua popularidade está crescendo e crescendo rápido. Jesus atrai pessoas de todos os lugares. Nós trabalhamos isso aqui na semana passada, essa multidão buscando Jesus, ainda que eles não saibam de fato quem é Jesus. Eles estão ali por inúmeros motivos, né? E é muito irônico, é muito triste, no texto que trabalhamos semana passada, que os demônios, eles sabem quem Jesus é. Os demônios dizem com toda clareza, esse é o Cristo, tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Enquanto os demônios sabem quem Jesus é, os líderes religiosos não estavam sabendo, não aceitavam quem ele era. O povo daquela época, embora havia uma multidão ao redor de Jesus, muitas pessoas não sabiam. E o texto da semana passada nos mostra de maneira trágica que os espíritos imundos tinham mais discernimento do que muitas pessoas daquela época. Isso ainda é uma grande realidade. Espíritos imundos ainda têm mais discernimento que muitas pessoas, que não entendem quem Jesus é, não aceitam quem Jesus é, não reconhecem quem Jesus é. Também aprendemos semana passada que, infelizmente, é possível admirar Jesus sem compreender Jesus, sem saber quem Jesus é. Existem muitas pessoas admiradas com Jesus, empolgadas com Jesus, são amigos do Evangelho. E também trabalhamos, recapitulando aqui semana passada, que apesar de toda essa oposição, Jesus chama 12 homens, segundo a sua vontade, para representá-lo.
Jesus estava sendo perseguido, mas o reino estava avançando. O reino estava avançando e Cristo está estabelecendo as bases da sua igreja. No texto de hoje, nós vamos falar sobre algumas reações, alguns tipos de reações, como as pessoas reagiam ao ministério de Jesus, embora Marcos já tenha introduzido esse assunto. Hoje nós vamos ver como a multidão se comporta em relação a Jesus, como os líderes religiosos eles vão reagir em vista de tudo que Jesus está fazendo e como a própria família de Jesus reage ao que Jesus estava fazendo, ao que estava acontecendo. A primeira parte do nosso texto, nós vamos trabalhar o verso 20 e 21, se você puder olhar comigo. Nós vamos aqui ver a reação da multidão. Ele vai começar a falar a respeito da família, mas ele vai fazer uma espécie de um sanduíche literário e vai falar sobre a família só lá no final, amém? Nós vamos focar aqui, então, inicialmente no comportamento da multidão. Então, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam estar fora de si. Mais uma vez, Jesus se encontra em uma casa, não se sabe qual. O texto não é específico se dizer se é a casa de Jesus, se é a casa de Pedro, ou algum dos outros discípulos. E as multidões, sabendo que ele estava em uma casa qualquer, se reúnem ao seu redor. Jesus é como um imã, e ele atrai as multidões para si. Mas aonde tem multidão, existem demandas, existem problemas a serem resolvidos, aonde tem muita gente para orar, muita gente para curar, muitos processos para libertar, muitas pessoas enfermas. A Bíblia vai dizer que a demanda era tão grande que Jesus, juntamente com seus discípulos, não tinham tempo nem para comer. Se uma coisa que eu aprendi é que o povo não tem dó do pastor. Isso é uma verdade, querido. Não interessa se Jesus está com fome, ele vai orar por mim. Não interessa se está bem, se está mal, não. Ele vai orar por mim. Vai orar por mim. Tudo bem, é assim mesmo. As pessoas estavam ali a ponto de Jesus não conseguir nem se alimentar de maneira adequada. Quando a família de Jesus, a mãe, junto com os seus irmãos, ouve falar disso, e Marcos não nos dá detalhes, mas o texto diz que eles pensam que Jesus está fora de si, que ele perdeu a cabeça, que ele perdeu o controle. E o texto diz que eles vão até Jesus, não porque querem ouvir Jesus, não porque creem em Jesus, mas eles vão até Jesus em nosso texto, a fim de levá-lo à força, a fim de prendê-lo e levá-lo para o lugar mais reservado. Talvez ali ele pudesse recuperar a sua sanidade mental. Isso é o que o texto inicialmente nos apresenta. Uma multidão aglomerada ao redor de Jesus, querendo ouvir Jesus, alguns porque precisam ser libertos, outros porque precisam ser curados, outros porque estão ali para investigá-lo, acusá-lo, e a sua família olha para aquilo e diz, ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça. Então vamos intervir. O texto vai continuar e vai nos mostrar, e a maior parte do nosso texto, o coração do nosso texto está aqui, versículo de 22 ao 30, onde ele vai nos mostrar como os líderes religiosos se reagem com respeito a Jesus Cristo. A gente já leu o texto e agora a gente vai trabalhando verso a verso aqui. Verso 22 nos diz que os líderes desceram de Jerusalém, uma descida de quase 1.000 metros geograficamente. Eles descem de Jerusalém. E por que eles descem? Eles não apenas descem de Jerusalém, mas eles descem para se opor ao ministério de Cristo. Jesus estiver em Jerusalém e operar ali inúmeros milagres. Agora eles descem e fazem duas acusações a respeito de Jesus. Ele está com Beelzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Eu quero que você se lembre, na semana passada, nós trabalhamos com Jesus chamando os 12 e ele deu autoridade aos 12. O texto de hoje vai abordar de onde vem essa autoridade. Se Jesus concede autoridade aos 12 apóstolos, não apenas ele expulsa demônios, mas no texto passado, ele concede autoridade à igreja, ao povo dele, como eu e você, expulsar demônios em o nome de Jesus. O texto de hoje vai nos mostrar de onde vem essa autoridade. Os líderes descem de Jerusalém, eles já se opõem a Jesus, eles já questionavam em seu coração, né, quem é esse homem blasfemo? Eles já chamam Jesus de homem blasfemo porque ele disse ter poder para perdoar pecados. Eles já acusaram Jesus de ser um transgressor do sábado. Eles já tinham se unidos com os herodianos para planejar matar Jesus, mas agora eles dão um passo além.
Eles endurecem ainda mais o seu coração e estão aqui para acusar Jesus. A primeira acusação, ele está com Beelzebu. Beelzebu aqui, de maneira resumida, é o príncipe, é o maioral dos demônios. A primeira acusação é: Jesus está possesso por um demônio. Eles não podem, querido, negar os milagres que Jesus faz. Eles não podem negar a realidade de que Jesus opera maravilhas. Então agora eles tentam distorcer a fonte da autoridade de Jesus. Quem está entendendo? Eles não podem dizer: Jesus não opera sinais, Jesus não liberta, Jesus não cura. Está todo mundo vendo o que ele faz. Mas agora eles estão ali para dizer: ele faz isso porque ele está com Satanás. Uma segunda acusação é: o poder que opera nele é um poder do diabo. É um poder do diabo. Querido, as pessoas estão ali. Jesus, nesse texto de Marcos não vai nos dar esses detalhes, mas em textos paralelos, como de Mateus capítulo 12 e Lucas capítulo 11, que vai falar dessa mesma situação, o texto vai dizer que Jesus acabou de curar um homem endemoniado. Esse espírito maligno que estava na vida desse homem o impedia de falar. Era um mudo, mas não por causas naturais. Era um mudo que era mudo por causa de um espírito maligno. Jesus liberta aquele homem, cura aquele homem e as pessoas estão admiradas. Será que esse homem, observe, querido, Jesus já operou inúmeros milagres e as pessoas então começam a se questionar: será que esse homem não é de fato o Cristo? Os líderes religiosos olham para aquilo e dizem: nós não podemos deixar isso avançar, nós não podemos deixar isso continuar, nós precisamos fazer alguma coisa. Então eles começam a acusar Jesus. É verdade, ele cura pessoas, é verdade, ele liberta os possessos, mas o poder que atua nele não é o poder de Deus. O poder que atua nele é o poder de Satanás. É uma acusação perversa, é uma acusação movida por inveja. Mateus capítulo 27, versículo 18 diz que esses líderes religiosos tinham inveja de Jesus e por causa da sua inveja o entregaram. Eles estavam perdendo seguidores. Querido, é muito sério isso. Muito sério isso. Eles estavam perdendo seguidores e não podiam tolerar isso, então eles começam a difamar. Tem muitas pessoas que ao invés de trabalhar, de investir na sua empresa, começam a difamar do outro. Quantos líderes, quantos pastores que ao invés de trabalhar e pastorear o povo que Deus deu para aquele pastor, que Deus confiou aquele pastor, começa a difamar outras igrejas, difamar outros pastores. Olha o que esse povo está fazendo. João Batista, quando alguém chega para João Batista e diz assim: olha, aquele homem que você batizou no Jordão está fazendo mais discípulos que você. João Batista diz: é isso mesmo, convém que ele cresça e que eu diminua. Você não precisa denegrir o outro, querido, para viver aquilo que Deus colocou na sua mão. Você não precisa falar mal do concorrente para vender o seu. Observe, Jesus está com o seu ministério a todo vapor, mas aqueles homens não podem aceitar isso. E eles acusam Jesus de não apenas estar possesso por um maioral dos demônios, mas eles dizem: o poder que está operando em Jesus é o poder dos demônios. E Jesus vai refutar essa acusação ridícula, esdrúxula, com algumas parábolas. Versículo 23. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Ele vai contar algumas parábolas e essas parábolas têm o mesmíssimo significado. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino, agora ele usa a figura de um reino dividido, observe, um reino dividido, querido, quantas vezes um rei deixa filhos e os filhos lutam pelo poder. E se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. E se uma casa, a casa aqui, por causa do reino anteriormente, também é dinastia. Então, se uma dinastia estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás, ou seja, o reino de Satanás, se levantar, se opuser a si mesmo, estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou ao seu fim. Jesus está mostrando que o argumento, a acusação que eles estão fazendo é um absurdo.
Como que Satanás está se levantando para expulsar os seus próprios demônios? Se Satanás estivesse fazendo isso, ele estava lutando e destruindo a sua própria casa, derrubando o seu próprio império. E quando uma casa está dividida, um reino dividido, uma família dividida, ela não tem futuro. Ela não tem futuro. Ela não tem futuro. A Bíblia não nos diz, andarão dois juntos se não há comum acordo. O texto continua, querido, e Jesus está nos mostrando que o reino de Satanás está sendo desintegrado, está sendo abalado, está sendo destruído, não por um conflito interno. Satanás não se levanta contra o seu próprio reino. Satanás não está operando através de Jesus contra a sua própria casa. O que está acontecendo com o reino de Satanás, e eles percebiam que tinha algo acontecendo com o reino de Satanás, não é que ele estava sendo atacado por dentro, ele estava sendo atacado por fora. Ele estava sendo atacado por alguém mais poderoso, por alguém mais forte do que o próprio Satanás. E quando Satanás vê aquele mais forte se aproximando, aquele mais poderoso se aproximando, tudo que ele faz é tentar juntar as suas forças para se opor. Pilatos e Herodes, que eram inimigos, se unem, as multidões se unem contra Jesus, mas o que eles podem fazer é reconhecer a grandeza dele. É por isso que o diabo no texto anterior diz: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Os adversários de Jesus, eles reconhecem que tem algo acontecendo no reino de Satanás, mas por causa da dureza do coração, eles não conseguem discernir o que de fato está acontecendo. O reino de Deus havia chegado. Abra sua Bíblia, por gentileza, num texto paralelo a esse. Eu quero ler apenas um versículo, Mateus 12, 28. É o mesmo texto lá em Mateus, tá? A mesma história. Mas Jesus vai nos dar um detalhe. Mateus nos dá um detalhe que Marcos não dá. Jesus acrescenta algo à sua resposta. Quando eles acusam Jesus de estar expulsando demônios por um poder de Satanás, Jesus vai dizer: não. Eu expulso demônios pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus. Porque o reino chegou, mas vocês não conseguem perceber que o reino chegou. Mateus 12, 28, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o quê? O reino de Deus. O poder que estava atuando em Jesus não é o poder de Beelzebul, é o poder de Deus, é o poder do Espírito de Deus. Agora, no versículo 27, volta para Marcos capítulo 3, verso 27, Jesus vai explicar o que está acontecendo. Jesus vai ilustrar os motivos de sua vitória sobre os espíritos malignos. Por que ele tem poder para expulsar demônios? Por que ele tem poder para libertar os cativos de Satanás? Verso 27, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Jesus usa uma figura, querido, do dia a dia. Quando alguém vai roubar uma casa, ele não entra naquela casa e a casa está normalmente de porta aberta, esperando ele. Ele não vai entrar numa casa e se o dono da casa, um homem valente, está lá, esse homem da casa vai resistir. Se alguém, Deus que nos livre disso, mas entrasse na sua casa, com você lá, com o seu marido lá, o seu marido deveria fazer de tudo para te proteger, ou talvez no mundo de hoje algumas mulheres vão ter que ir na frente do marido. Mas o fato é que o homem deveria estar ali para resistir. E Jesus está dizendo: ora, se alguém entra numa casa e tem um valente lá, ele não pode levar os bens daquela casa sem antes amarrar o valente, sem antes sobrepujar o valente. Querido, observe que Jesus usa essa figura para explicar o que ele está fazendo. Ele não está negando que Satanás é um valente. Ele não está negando que Satanás tem uma casa, tem um reino. Ele não está negando que Satanás tem um poder. Mas ele está dizendo: eu sou o mais valente. Eu cheguei aqui e eu estou expulsando demônios porque eu os amarro. E estou aqui para saquear o despojo. Eu estou aqui para libertar os cativos de Satanás. Eu estou aqui para libertar os oprimidos. Eu estou aqui porque eu sou o mais valente. É por isso que ele pode libertar os escravos. O que está acontecendo é uma invasão do reino de Deus. O reino de Deus chegou. E o reino de Deus está avançando.
2000 anos se passaram, o reino de Deus chegou em Carmo do Paranaíba. O reino de Deus na sua casa, na sua família. O reino de Deus há de avançar, querido. O reino foi inaugurado. Jesus pode expulsar demônios não porque Beelzebul trabalha através dele, mas porque ele é o mais forte e ele tem poder para amarrar o demônio e saquear o despojo. Ele tem poder para libertar os homens. O reino de Satanás não está sendo destruído por dentro, ele está sendo destruído por fora. O mais forte chegou. O reino de Satanás está sob ataque. O texto vai ficar claro para mim e para você. A fonte do poder de Jesus. Jesus veio, querido, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para implantar o reino de Deus. E onde o reino de Deus chega, o reino das trevas é atacado. O reino das trevas retrocede. A igreja nasce sobre uma palavra, Mateus capítulo 16. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Disse o seminário que eu disse aqui domingo passado, se eu não me engano, a igreja de Deus é infalível no sentido de que ela vai cumprir os seus propósitos. Por quê, pastor? Porque quem edifica, quem constrói a igreja não é o pastor, não é você, não somos nós. Quem edifica a igreja é o dono da igreja. Se a igreja falha é porque o dono da igreja falhou. A igreja não vai falhar, nós podemos falhar, mas a igreja de Cristo é infalível. Ela vai cumprir os seus propósitos. Eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Jesus ainda nesse diálogo, nesse debate com esses líderes religiosos, vai nos falar a respeito de um pecado terrível agora. E ele está trazendo um alerta para esses homens. Ele vai falar sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E talvez você, como muitos outros, tenha dúvida. O que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Esse pecado imperdoável. Um pecado que não existe perdão para ele. Versículo de número 28. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca, fala assim, nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Querido, o que é blasfemar? Já no Antigo Testamento, blasfemar contra Deus era um pecado que, feito de maneira voluntária, era merecedor de morte. Já no Antigo Testamento. Blasfemar, de forma resumida, é desonrar, é insultar, é tratar o nome de uma pessoa com desprezo. Jesus, querido, observe por gentileza que os fariseus estavam acusando Jesus lá em Marcos 2,7 de ter o quê? Blasfemado. Eles estavam acusando Jesus de cometer blasfêmia, porque Jesus disse ter poder para perdoar pecados. Agora, o texto vai nos mostrar que quem está cometendo blasfêmia não era Jesus. Eram esses próprios líderes que se levantavam contra ele. Mas antes da gente falar sobre o alerta, eu não posso negligenciar o verso 28. Porque às vezes a gente olha para esse texto e por causa da blasfêmia, que é um pecado terrível, esquece da promessa do verso 28, que é maravilhosa. Verso 28 diz que todos, fala assim comigo, todos os pecados dos homens e as blasfêmias que vieram a proferir, elas têm perdão, querido. Todos os pecados, eu não sei quais são os seus, quais foram os seus, mas a Bíblia me garante que todos eles existem perdão. Existe perdão para mim e para você. Nós não podemos perder a amplitude da promessa. Agora, quando é me apresentada a amplitude da promessa, ele apresenta uma exceção. A exceção é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ao longo dos séculos tem havido muitos debates do que pode ser isso. Talvez você, por algum momento da sua vida, já se angustiou. Será que eu não cometi o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Existem inúmeras pessoas que engolem goela abaixo
tudo que se diz fazer em nome do Espírito, com medo de provar o Espírito, com medo de provar as profecias, com medo de provar biblicamente aquilo, porque eu posso cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito. Não é isso, querido. Então, o que seria? É muito importante você entender isso aqui. Quando Jesus fala do pecado que é a blasfêmia com o Espírito Santo, ele não está querendo desesperar os seus discípulos. Jesus está querendo alertar aqueles líderes religiosos de corações endurecidos. E para acalmar o seu coração, que talvez já tenha ficado aflito com isso, só de uma pessoa se preocupar em ter cometido isso é evidência clara de que ela não o cometeu. Amém? Fala assim, só de uma pessoa se preocupar com a possibilidade de tê-lo feito, ela não o fez. Por que é importante você saber disso? Porque talvez você vai encontrar alguém, o Carmo Paranaíba tem uns negócios esquisitos, né? Que alguém diz para ela que ela cometeu o pecado da blasfêmia, e ela está angustiada. Ela até queria servir Jesus, mas disseram para ela que não tem mais jeito para ela. E aí você vai poder aquietar o coração dela. Não, você não cometeu. Como que você sabe? Porque se você tivesse cometido, você não estava com essa preocupação no seu coração. Então só de uma pessoa se preocupar com isso é evidência clara de que ela não o fez. O que é então blasfêmia contra o Espírito Santo? A gente vai trabalhar primeiro o que não é, de maneira muito breve e resumida. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma pessoa que cai na fé momentaneamente. Não é uma pessoa que em algum momento da sua vida ela se desvia. Não é disso que o texto está falando. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é passar por um momento de incredulidade. Não é viver na incredulidade. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é rejeitar a graça de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, rejeitou a graça de Deus por muito tempo. Muitos de nós aqui resistimos e rejeitamos a graça de Deus por muito tempo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é negar a pessoa de Cristo. Pedro negou a pessoa de Cristo, quem lembra disso? E houve arrependimento para ele. Embora todas essas coisas sejam pecados, elas não são o que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Se alguém não crê em Jesus, ela não será salva. Mas não porque ela cometeu o pecado da blasfêmia. Se alguém negar a Jesus, ela precisa se arrepender e será perdoada se arrepender verdadeiramente. Pedro nos prova isso. Se alguém resistir ao Evangelho, ele pode se arrepender e ser salvo, como eu e você, como o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja. Então, pastor, o que é esse pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu preciso do contexto para entender. Observe, querido, que os fariseus, os líderes religiosos, esses mestres da lei, eles tinham evidências claras de quem Jesus é. Eles têm evidências, eles têm luz suficiente para saber quem Jesus é. Está escancarado. Jesus está falando. O reino chegou. Estou aqui pelo poder de Deus, mas por causa de sua inveja. Ele se dispõe a atrapalhar o ministério de Cristo. Ele se dispõe a difamar o ministério de Cristo. E eles recusam a reconhecer a obra do Espírito na vida de Cristo. Ao invés de reconhecer o poder de Deus atuando em Cristo Jesus, eles diziam, não é o Espírito de Deus. Ele é um espírito maligno que está trabalhando na vida dele. É um espírito imundo que está trabalhando na vida dele. É o poder de Beelzebu. Beelzebu, esse maioral dos demônios, ele está possesso por Beelzebu. Então é muito importante, concluindo aqui esse pecado da blasfêmia, que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado que se comete no impulso. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado que comete sem querer. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa rejeita de maneira clara e deliberada a verdade. Ela tem luz, mas ela prefere chamar a luz de trevas. Ele tem todas as evidências para reconhecer quem é Jesus, mas não o quer. Eles resistem a Jesus. Eles resistem à obra de Cristo. E apesar de todas as evidências, eles afirmam com todas as letras, ele está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. É Satanás que está trabalhando na vida dele. É como se Jesus fosse uma encarnação do próprio Beelzebu. A blasfêmia contra o Espírito Santo, então, é uma atitude consciente, deliberada de atribuir a Satanás aquilo que Cristo realiza pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que é irônico no texto
é que esses líderes, que eram tão acostumados a entrar em debates a respeito do quais pecados seriam perdoados ou não, são eles a cometer o único pecado imperdoável. São eles que estavam tão preocupados em Jesus estar cometendo blasfêmia, eles são culpados de cometer a pior de todas, a blasfêmia, por causa da dureza do coração deles. Esse texto me ensina que um coração endurecido sempre encontra uma explicação para rejeitar a Cristo. Um coração endurecido sempre encontra uma explicação para rejeitar a Cristo. Ele sempre tem motivos. Ele sempre tem um parágrafo a escrever. Eu gostaria de abrir um parênteses, normalmente eu coloco as aplicações no final, mas eu não vou focar na blasfêmia contra o Espírito Santo lá no final. Eu gostaria de abrir um breve parênteses para te dar 3 aplicações do que nós fazemos com respeito à blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. Primeira coisa, evite julgamentos. Existem pessoas que, como esses homens aqui, ficavam procurando, cometeu blasfêmia, não tem mais jeito para você. Não faça isso, só Deus conhece o coração do homem. Amém? Segundo lugar, não se desespere. Uma pessoa que tem temor no coração e que tem medo de ter cometido esse pecado, já provou que ela não o cometeu. Se você amanhã ou daqui a um ano encontrar alguém aflito, angustiado, pastor, fulano, meu amigo, eu estou aflito, eu estou angustiado porque eu acho que eu cometi o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, você vai falar para ela com toda certeza, você não o cometeu. Terceiro lugar, eu não posso olhar para esse texto e querer viver de maneira irreverente, querido. Existe uma linha que se passa aonde não tem mais volta. A dureza de coração é algo terrível. É algo terrível. As pessoas acostumam-se a viver nas trevas. Nós aqui estamos em um ambiente muito iluminado, muito bem iluminado. Mas se a gente pedir para a equipe desligar aquela lâmpada lá, querido, você vai estranhar e você vai assustar por alguns segundos. Mas logo, logo os seus olhos vão se adaptar ao ambiente e você vai conseguir enxergar quase que normalmente. Isso é verdade ou não? As pessoas acostumam a viver em seus pecados. As pessoas acostumam a viver distantes. As pessoas acostumam a viver nas trevas. Cuidado com a dureza de coração, porque ela começa aos poucos. Fechando parêntese, o texto volta para a reação da família. Já falamos da multidão, falamos dos líderes religiosos. Agora voltamos a falar das famílias. Amém? Versículo 31, olha comigo, por gentileza. Nós vamos ter nesse texto abordado aqui a incredulidade da família. E Jesus vai nos mostrar o que significa fazer parte da família de Deus. Versículo de número 31, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão. Minha mãe e minha irmã. Observe, querido, que eu não tenho aqui... O texto vai dizer que Maria e os irmãos de Jesus chegam até aquela casa onde ele está. Um parêntese. Não aparece o pai de Jesus. Eu não sei se você percebeu, mas José não aparece aqui. Marcos não explica por quê e nenhum dos evangelistas explica por quê. O entendimento comum, isso vem lá dos pais da igreja, é que o pai de Jesus morreu durante a infância de Jesus, amém? Do seu ministério pequeno lá de quando ele se perde, em Lucas capítulo 2, até quando o seu ministério inaugura, a compreensão comum é que o pai de Jesus morreu nesse intervalo. Isso é a compreensão comum, a Bíblia não fala a respeito disso, amém? Mas o fato é que o pai de Jesus não está presente. Eu tenho a mãe e os irmãos de Jesus. E, de novo, eu tenho algo interessante. Numa cidade católica, como é Carmo, Paranaíba, a gente não pode passar isso aqui sem pelo menos abordar isso.
ainda que não exaustivamente. Quem são esses irmãos de Jesus? Por que, pastor, que isso é importante? Porque quem foi ensinado no catolicismo a respeito da virgindade perpétua de Maria? Que Maria permaneceu virgem até hoje. Né? Isso não tem nenhum amparo bíblico. Nenhum amparo bíblico. Em nenhum lugar. Isso nasce de uma visão errada a respeito do... Estou olhando aqui só. Da relação sexual dentro do casamento. Porque, por causa do gnosticismo e tantas outras doutrinas erradas, as pessoas enxergavam esse relacionamento como algo impuro. É por isso que eles quiseram conservar a virgindade perpétua de Maria. Agora, como que uma mulher pode continuar virgem se ela tem outros filhos? Como que uma mulher pode continuar virgem depois de um parto normal? O pastor foi normal? É claro que Jesus nasceu de parto normal. E aí se ensina dentro do catolicismo que Jesus teve um parto milagroso. Tudo para conservar uma doutrina que não tem amparo bíblico. Alguns vão dizer que esses irmãos de Jesus são filhos de José, mas não de Maria. Outros vão dizer que esses irmãos de Jesus do texto são primos de Jesus. Mas não tem amparo nenhum, em nenhum lugar para mostrar isso. O que parece é que são irmãos mesmo. Amém, gente? Nós temos Judas, que escreve a última carta. Tiago, que escreve uma das cartas. São irmãos de Jesus. São irmãos de Jesus. Então, Maria, junto com seus irmãos, chegam. E para aqueles que idolatram Maria, olha aqui que Maria agora está retratada num grupo que não é declarado de maneira positiva. Observe que nesse texto, pelo menos, Maria está junto com aqueles que são incrédulos. Tá bom? Por quê? Porque Maria, assim como nós, teve suas falhas. Quem entendeu? Todos pecaram. Fala assim, todos pecaram. E Maria não é exceção, assim como José não, nem Paulo, nem eu e nem você. Todos pecaram, a única exceção é quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Maria retratada, ela chega junto com seus filhos, né? Aqui nós temos essa família de Jesus chegando, e quando eles chegam, eles não podem entrar, porque eu tenho uma multidão ao redor de Jesus. Lembra? Ele não tem tempo nem de comer, eles estão indo ali para quê? Para quê? Prender Jesus, retirar Jesus, porque na cabeça deles, Jesus perdeu o quê? A sanidade. Jesus perdeu a cabeça. Jesus perdeu o equilíbrio. Então, eles avisam para Jesus, olha, a sua família está do lado de fora. E é muito importante essa expressão, fala assim, do lado de fora. Isso está em contraste no texto com os que estão ao redor de Jesus. Tem os do lado de fora, fala assim, do lado de fora, e os de dentro. Marcos capítulo 4 vai ter essas duas expressões, você vai lembrar disso daqui um mês, mais ou menos. Os de fora e os de dentro. Lá em Marcos capítulo 4, os de fora escutam, mas não entendem. Os de dentro escutam e entendem. A pergunta é, você está de dentro ou de fora? Maria e a sua família, os seus irmãos e irmãos de Jesus estão do lado de fora. E Jesus vira para aquelas pessoas que trazem informação e ele vai ressignificar o que é ser família de Deus. Ele vai ressignificar o que é ser família de Jesus. Jesus faz uma pergunta. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Olhando ao redor, Jesus vai dizer, aqui estão a minha mãe, os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Fala assim, quem faz a vontade de Deus? Este é meu irmão. Este é minha irmã. Essa é minha mãe. A família de Jesus não é definida por sangue. A família de Jesus é definida por obediência. Se você, querido, quisesse investir uma nota para descobrir se você tem algum parentesco com Jesus, já pensou se você fosse fazer uma pesquisa e aí o Caicão chegasse aqui, pastor, investir uma fortuna e eu descobri, pastor, que eu sou um parente muito longe, mas eu sou parente de Jesus. Como assim, Kaique? Porque Jesus teve irmãos, então eu sou descendente dos irmãos de Jesus. Eu ia falar para o Kaique assim, e daí? Porque o que importa não é o sangue que corre aqui. O que importa é a nossa disposição em obedecer ao Rei Jesus. Jesus está mostrando que da perspectiva do reino, sua família verdadeira não é definida por laços de sangue, mas por um compromisso de obediência.
É possível, querido, e talvez você tenha passado por isso, pessoas que vêm a Cristo e por vir a Cristo perdem sua família. Já não são mais chamados para as festas familiares, já não mais são chamados para as rodinhas. Nós não vivemos isso aqui hoje em nosso tempo, mas ainda existem países que uma pessoa que confessa a Cristo é deserdado. Jesus está mostrando, querido, que você, quando vem a Ele, recebe uma nova família. Não sei, talvez o seu caso, você vive longe, talvez dos seus familiares, vive só, quer dizer que você não está só, e se está só é porque quer, porque você tem a oportunidade de ver uma nova família. Ser igreja é ser uma nova família. É mais do que um lugar para frequentar, é o quê? Uma família. Para quê? Para pertencer. Agora isso é escolha. Você recebe uma nova família. Existem muitas pessoas que pagam um preço altíssimo por sua fé em Jesus, são rejeitadas, são humilhadas, mas Jesus está dizendo: ei, você recebe uma nova família, você recebe um presente de Deus. Proximidade religiosa, querido, não substitui obediência. Eu gostaria de finalizar trazendo algumas aplicações e conclusões, e tentar tornar isso ainda mais prático. Esse texto precisa me fazer refletir como tenho reagido com respeito a Jesus. Porque eu tenho aqui uma multidão admirada, eu tenho uma família confusa, e eu tenho líderes religiosos endurecidos, e todos eles reagiram de alguma maneira. A pergunta inevitável que Marcos quer fazer para mim e para você é: como você tem reagido a Cristo? Você o segue por causa dos mesmos motivos que a multidão, você empolga, você é admirado com ele? Ou será que você é alguém que resiste à sua voz? Ou será que você faz parte daquela família que não crê nele? Ou você faz parte da verdadeira família de Deus que ouviu as suas palavras e decidiu obedecer a palavra do rei? Marcos quer que eu e você responda essa pergunta. Esse texto me ensina que estar na igreja, conhecer a Bíblia, nascer em uma família cristã, ter uma educação cristã, não garante acesso à família de Deus. A verdadeira marca da fé, a verdadeira marca da família de Deus, a verdadeira marca de um discípulo de Cristo é a fé no Senhor Jesus Cristo e sua disposição a obedecer. No final, o que importa não é quão perto nós estamos, mas é se nós estamos dispostos ou não a obedecer a palavra de Jesus. O grande problema de algumas pessoas não é falta de conhecimento, são pessoas esclarecidas, como esses líderes religiosos. O problema não é ignorância, o problema é dureza de coração. Coração duro. E a Bíblia me ensina que quanto mais alguém resiste à vontade de Deus, à verdade de Deus, mais difícil se torna a pessoa ouvir. O perigo não está em apenas desconhecer a Cristo, mas rejeitar de maneira clara aquilo que Deus está querendo nos mostrar. Rejeitar de maneira clara algo que Deus está falando conosco. Qual é a nossa reação em relação a Cristo? Qual é o nosso comportamento? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Mas em segundo lugar, esse texto nos ensina que obedecer a Cristo às vezes vai significar ser incompreendido pelas pessoas que nós amamos. Fazer a vontade de Deus muitas vezes vai significar ser incompreendido, talvez pelos nossos familiares, talvez pelos nossos amigos, talvez pelos nossos colegas de trabalho. Jesus estava literalmente cuidando dos negócios do seu Pai, fazendo a vontade de Deus, vivendo o plano perfeito que havia sido traçado desde a eternidade. Mas a sua família o teve como louco. Quantas vezes os cristãos, por decidir viver uma vida de obediência, são tratados como loucos? São incompreendidos. Talvez por pessoas bem intencionadas. O texto não nos disse qual era a real motivação por trás desses familiares, mas talvez alguém bem intencionado, talvez um parente: ei, você agora está indo na igreja dos crentes, você agora, que negócio é esse de Jesus? Que negócio é esse de viver em santidade? Que negócio é esse?
Lembro-me, né, de um dos nossos jovens, o Kaique, quando foi casar, né, Kaique, conversando, pastor, a vida que a gente decidiu viver parece que é loucura. E para o mundo, de fato, é loucura. Obedecer a Deus, querido, normalmente vai gerar incompreensão das pessoas que estão ao seu redor. Porque nós nadamos contra a maré. Nós somos chamados a ser diferente, a viver de maneira diferente, a proceder de maneira diferente. Terceiro lugar, esse texto me ensina de maneira muito clara que não há força aonde há divisão. Não há força aonde há divisão, aonde há contenda, aonde há disputas, aonde as diferenças reinam. Eu disse aqui semana passada, é muito belo que no corpo de Cristo Jesus chame pessoas tão diferentes. Estávamos ontem no culto lá, né? E diferente. Canções diferentes. E eu falava com o Carlos, isso é a beleza do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não se manifesta num único lugar. O corpo de Cristo se manifesta na igreja toda. Precisamos saber lidar com as diferenças. Nossas diferenças não podem nos separar, porque não há força na divisão, não há poder na divisão. Uma família, querido, existem famílias que nunca, as coisas não vão começar a dar certo e não vão, porque não há bênção de Deus onde há divisão. O Deus derrama a sua bênção onde há unidade. Deus derrama a bênção na empresa onde há unidade. Deus derrama a bênção na igreja quando a liderança está unidade. Deus derrama a bênção onde há unidade. Você é um promotor da unidade ou da divisão? Da unidade ou da disputa? Nas nossas rodas, nos nossos encontros, nos nossos churrascos, nas nossas reuniões, será que nós promovemos a unidade? Ou nós promovemos a divisão? Nós promovemos a dissensão? Nós promovemos tantas coisas que vão dividir a igreja, dividir a família. Como é triste uma família dividida. Como é triste. Irmãos que não se dão, pessoas que não se falam. Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais. Uma casa dividida está fadada ao fracasso. Quarto lugar, esse texto mostra para mim de maneira muito clara a grandeza de Cristo. Jesus Cristo é o rei vitorioso que invade o território do inimigo, amarra o valente e saqueia o despojo. Ele resgata a minha, a sua vida do poder de Satanás. Jesus tem poder para expulsar demônios, não porque Beelzebul estava agindo através dele, mas porque ele é o próprio Deus, porque o Espírito de Deus agia na vida dele e age ainda hoje. Jesus é o rei vitorioso que vence no deserto, que vence na cruz. Ele é o Cristo vencedor. E querido, uma boa notícia para mim e para você, isso acalma o meu coração. Não há lugar mais seguro do que nas mãos do Supremo Pastor, chamado Jesus Cristo. Às vezes a gente, como pastor, escuta algumas coisas, ouve algumas coisas, vê algumas coisas e... cara, isso abala, se decepciona e vê algumas coisas que hoje de tarde vindo pra cá. Querido, a igreja, às vezes a gente se cobra, a gente coloca um fardo nas nossas costas, que não é nosso. Querido, a igreja de Cristo não é sustentada pela mão do pastor. A igreja de Cristo, as ovelhas de Cristo, é sustentada pela mão do pastor. É do Deus Todo-Poderoso. Cristo vencedor, Cristo vitorioso, que liberta os cativos, que sustenta as suas ovelhas, que edifica a sua igreja, aquele cujo reino não tem fim. Quinto lugar, nós temos nesse texto a coroa do Evangelho, a glória do Evangelho, que é a oferta do perdão gratuito, completo, sem dinheiro e sem preço, para pecadores arrependidos. Cada um de nós, sem exceção, nos aproximamos de Deus com nossas blasfêmias e pecados.
Mas o verso 28 diz que há perdão para todas as blasfêmias e pecados daqueles que se arrependem, daqueles que se aproximam dele. Há perdão completo, pleno, perfeito, para todo pecador que se arrepende e vem a Cristo. Alguns de nós, talvez já fomos como Saulo, perseguidores da igreja. Quem aqui já perseguiu um cristão em seu tempo passado? Alguns de nós já fomos idólatras e feiticeiros. Lembra do rei Manassés? O pior rei de Israel. O idólatra, o feiticeiro. Mas ao final da sua vida se arrependeu. Alguns de nós fomos orgulhosos, como o rei Nabucodonosor, lembra? Este é o grande reino que eu com minhas próprias mãos construí. No final, depois de passar alguns anos comendo grama e dormindo no orvalho, então ele reconhece que o Altíssimo tem poder sobre o governo dos homens. Alguns de nós, ao longo da nossa vida, fomos adúlteros como o rei Davi. Mas Jesus nos perdoa se você vier a ele. Talvez alguns de nós, assim como o apóstolo Pedro, depois de dizer que estamos com ele até a morte, o negamos. Quero te dizer que para você que se arrepende, o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. O Evangelho oferece perdão completo para nós. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de todo pecado, para nos cobrir todos os nossos delitos. Há um convite, venha, vamos conversar, vamos dialogar, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Não importa quão vergonhoso seja, quão terrível seja, quão estrondoso seja o seu pecado, se você vier a Cristo, Ele purifica você, Ele restaura você, Ele completa você. Somos chamados a vir a Cristo. Fica de pé no seu lugar. Senhor, eu quero te agradecer por o amor tão grande que nos alcançou. Senhor Jesus, Deus, tira toda a dureza do nosso coração. Pessoas com tanta luz nesse texto, Senhor Jesus, mas agindo de forma tão equivocada. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Senhor, nos ajuda a perseverar firmes no Evangelho, ainda que isso custe as coisas desse mundo, ainda que isso custe a presença de alguns familiares, o apoio de alguns familiares, a aprovação de alguns familiares. Jesus diz que se alguém perder pai, mãe, filho, filha, por amor a Ele, receberá centuplicamente nessa terra muitos outros familiares e muito mais no porvir. Recebemos uma nova família em Cristo Jesus. Nos ensina a amar com amor fraternal. Livra-nos das disputas, das dissensões, das diferenças que separam, ó Deus. Uma casa dividida, ela está fadada ao fim. Senhor, nos ensina dia após dia a nos dobrarmos diante da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. O Rei vitorioso que pisou e invadiu o território do inimigo para nos resgatar. O reino de Satanás foi profundamente abalado, porque o reino de Deus foi inaugurado na terra. O reino de Deus está avançando na terra e vai chegar uma hora aonde toda a terra será cheia da glória de Deus. Vai chegar uma hora aonde nós veremos o nosso inimigo sendo jogado em um lago de fogo para a perdição eterna. Vai chegar uma hora aonde toda lágrima será enxugada. Vai chegar uma hora aonde toda justiça será banida. Vai chegar uma hora onde o pecado será extinto, Senhor. Oh Jesus, e nos ajuda a nos aproximar de Ti em arrependimento, porque é uma promessa de perdão para o Seu povo, perdão para aqueles que se arrependem.
não precisa pagar, é sem dinheiro. Alguém pagou o preço. Alguém derramou o seu sangue. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus mais forte, glorifica o nome dEle. Glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Glória ao Senhor Jesus, amém, querido? Que bom. Graças a Deus que você veio. Fala com essa pessoa, fala para essa pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Amém? Estaremos aqui quarta-feira, sábado e domingo. Gente, domingo, se o Brasil passar amanhã, o Brasil vai jogar domingo às 5 horas da tarde. Vem para a igreja em nome de Jesus. Vamos ser igreja, adorar o Senhor Jesus. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta palavra que o Senhor trouxe até nós. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus zeloso. Obrigado, Deus, porque o Senhor